Bom dia, pessoal. Dando sequência aos nossos vídeos, vamos tecer alguns comentários sobre um movimento psicológico que refreia o impulso criativo. Deram um batismo para esse movimento, chamando-o de zona de conforto. Em um capítulo próprio eu trato dessa questão no livro Encontro com a Nova Era dos Mapas Mentais ao Território do Ser. E nesse capítulo eu começo o pensamento, a reflexão acerca da zona de conforto com um aforismo oriental que diz o seguinte: destrua com toda a necessidade de conforto. É algo que choca a psique no primeiro momento, porque toda a sociedade é voltada para gerar conforto. Se a gente comparar gerações como aquelas dos avós que vieram para, por exemplo, o Brasil, para edificar uma nova cultura, pós-guerra, eles vieram e enfrentaram muitas dificuldades. Com o avanço tecnológico, o avanço social, se criou nichos de possibilidade de cada vez mais conforto. Por exemplo, se antigamente eu tinha que me levantar do sofá para mudar um canal na televisão, hoje simplesmente eu pego um controle remoto e à distância eu faço isso. Então todo o avanço tecnológico, o avanço científico propôs a ideia de imobilização, de ficar cada vez mais preso à inércia. Quando a gente vai estudar isso do ponto de vista psicológico, existem vários movimentos emocionais que trancam a vontade, o desejo da pessoa se movimentar em direção a um objetivo. Algumas emoções cerceadoras limitam o acesso a um nível de consciência que propõe vá e faça, vá e se distingua, tenha ambição. Então, a gente teria que distinguir entre ambição e ganância. Isso será feito no próximo livro, não nesse que eu estou citando. Nesse livro, o aforismo é: destrua com toda a necessidade de conforto. Vou dar um exemplo. Certa feita eu estava andando no ônibus, era manhã muito cedo no inverno gaúcho, e na lateral, passando na rua, um jovem de calção e camiseta correndo, e era um frio bárbaro. Eu me recordo que escutei uma senhora dizendo: nossa, que louco, olha lá, correndo nesse frio. Essa loucura interpretada pela psique da senhora não encontrava respaldo na energia daquele jovem homem para correr naquela manhã fria, porque dentro da psique dele ele já havia vencido a zona de conforto. A ideia de que de manhã, tendo tempo, você deve ficar em casa acomodado. Ele saía para correr. E esse é um exemplo para tentar ampliar o quadro, o espectro, de que nós devemos vencer as nossas próprias limitações, tendo uma ambição saudável de avançar e auto-observar as emoções limitantes que impedem o acesso a esse movimento. O composto dessas emoções é chamado de preguiça, aquela ânsia de não sair do lugar, aquela preguiça, aquela acomodação. Então a preguiça, sob o viés psicológico, não é algo moral que deva ser desdenhado, é algo emocional, é um embotamento, uma inércia. E todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos presos à zona de conforto. Em vários aspectos precisamos sair dessa zona de conforto e avançar sobre nós mesmos. E no livro eu cito um exemplo com uma paciente que ela queria mudar de setor profissional, mas ela tinha muito medo. E o medo é uma das emoções que embasam esse alicerce da zona de conforto, de encarar o novo e ter confiança em si mesmo e no próprio meio na vida, para avançar. Então foi feito todo um trabalho utilizando principalmente essa técnica que batizei do despertar da consciência para o ser, para que ela migrasse daquela profissão para outra. Em determinado momento eu fiz ela relaxar e entrar em contato com essa consciência superior
que habita em nós, através de uma referência de uma consciência superior que atingiu o zênite, que é a consciência crística. E a seguinte cena se moldou na mente dela. Ela viu de um lado de um rio Jesus, Cristo, a consciência, o símbolo da libertação interior, acenando para ela: venha. E ela olhou o rio que estava entre ela e Cristo e disse: mas como é que eu vou ir ter um rio? E ele disse: venha e você vai ver. Quando ela se aproxima do rio, há uma pedra. Ela pisa na pedra e da lateral de ambos os lados várias pessoas surgem. E quando isso acontece, uma nova pedra na sua frente. Ela pisa na outra pedra, novas pessoas vão surgindo. E do outro lado, esse ser que já atingiu a plenitude, acenando: vem. E ele disse para ela: eu ajudo uns através dos outros. Então, para que a gente saia da zona de conforto, que tem um modelo emocional autocerceador, com emoções como complexo de culpa, projeção de medo, vergonha tóxica, angústia e por aí vai, é necessário coragem, a ação que vem do coração. E essa técnica, o despertar da consciência para o ser, foi sendo utilizada em cada sessão. E hoje essa paciente está cada vez mais se realizando na nova área de atuação, com uma projeção alicerçada numa alegria profunda. Quando a gente vence a zona de conforto, passa a desenvolver a autoconfiança, e com a autoconfiança a alegria de que cada vez mais o seu propósito vai sendo desvelado. E qual é o propósito do ser humano? Ser feliz. Então, num próximo vídeo eu vou fazer uma pequena experiência psíquica, um encontro com essa consciência crística, que sirva para reflexão, convidando vocês para o like, para participar do canal, para divulgar o canal, que tem essa proposta: o autoconhecimento como potencial de despertar o potencial maior que habita em cada um de nós. Grande abraço a todos.